Quando a gente fala sobre Persona, normalmente os mesmos jogos são citados na conversa. Persona 3, Persona 4 e Persona 5 se tornaram alguns dos RPGs mais populares de todos os tempos, tendo milhões de fãs ao redor do mundo e a franquia que foi transformada em um verdadeiro fenômeno. Mas existe um jogo que quase sempre é ignorado pelos fãs, que é o Persona 1. O primeiro capítulo da série não foi o jogo que deu início a tudo, até porque teve Shin Megami Tensei If antes, mas ao mesmo tempo acabou ganhando uma reputação bastante complicada ao longo do tempo. É comum encontrar pessoas dizendo pra pular ele, envelheceu mal, ou até mesmo que não vale a pena perder tempo jogando. E sendo bem sincero, durante muito tempo eu apenas aceitei essa ideia, mas depois de finalmente jogar Persona 1, eu percebi que a situação não é bem assim. O jogo realmente possui problemas, mas ao mesmo tempo eu também encontrei um RPG muito mais interessante, divertido e importante do que sua fama faz parecer. Então hoje eu quero conversar um pouco sobre Persona 1. A minha conexão com Persona vai muito além de simplesmente gostar dos jogos. Com o passar do tempo, a franquia acabou se tornando a minha favorita dos videogames, e boa parte disso aconteceu por causa de Persona 3 e 4. Eu comecei jogando Persona 3, adorei o jogo, se tornou um dos meus jogos favoritos de todos, e aí Persona 4 é o meu jogo favorito de todos. E a franquia me marcou de uma maneira que muitas não conseguiram me marcar. E eu ainda não joguei Persona 5, eu praticamente não sei de nada. Mas pelo que falam é bem legal também, e talvez até melhor que Persona 4, de acordo com alguns, só sei que eu pretendo jogar algum dia. E apesar de eu gostar muito da franquia Persona, eu nunca tinha jogado o primeiro jogo. Não por falta de interesse, muito pelo contrário na verdade. Quando eu pesquisava sobre Persona 1, eu encontrava sempre as mesmas opiniões. Era o Persona que as pessoas mandavam pular, o Persona que é ruim por ser datado, mas eu via muita gente falando bem de Persona 2, que inclusive eu joguei antes os dois Persona 2, e eu adoro os dois jogos. E aí eu decidi ignorar essas opiniões e jogar por conta própria pra descobrir se é tão ruim assim mesmo. Logo de cara a gente vê que Persona 1 tem duas versões principais, a original de PlayStation 1 que se chama Revelations Persona aqui no ocidente, e a versão de PSP que acabou se tornando a versão definitiva, por conta de suas melhorias, isso porque na versão original os nomes foram trocados, vários elementos do jogo foram americanizados, inclusive o dinheiro do jogo, alguns contextos foram alterados, e até mesmo a rota alternativa da Snow Queen Quest acabou sendo removida. E até hoje essa adaptação é vista de maneira bem controversa, e boa parte da má fama de Persona 1 vem justamente dessa versão. Outro problema também era a navegação, que na versão original era muito mais fácil de se perder pelo mapa, porque várias informações não eram apresentadas de maneira clara, e muitas vezes você passava bastante tempo só tentando descobrir para onde você devia ir. E a versão de PSP corrigiu boa parte desses problemas. A tradução ficou muito mais fiel ao original, restauraram a rota da Snow Queen Quest, assim completando o jogo, porque essa segunda rota também é canônica, fizeram cutscenes em cel shading, que ficou muito mais bonito, a navegação ficou muito mais intuitiva, modernizaram a interface, e essa versão de PSP ela é muito mais amigável para novos jogadores, e é uma versão refinada, eu diria que melhora muito a experiência do jogo original. Mas mesmo com tantas melhorias, Persona 1 continua sendo um RPG dos anos 90. Ele não foi refeito do zero, só foi atualizado. E ele continua carregando várias características de Shin Megami Tensei e da época em que foi criado. Ao mesmo tempo, também ficou claro que Persona 1 pertence a uma época que é completamente diferente da franquia, porque se você conheceu o Persona a partir do 3, você vai estranhar a falta dos social links. Não existe a estrutura da vida escolar que acabou definindo a identidade da franquia. E eu acho que é por isso que muita gente acaba julgando errado, porque o jogo não tenta ser um Persona mais recente. É um jogo criado nos anos 90, antes da franquia encontrar a fórmula que a definiu. E a fórmula que a tornaria famosa mundialmente. Quando eu comecei a ver o jogo dessa forma, várias críticas passaram a fazer mais sentido. Persona 1 realmente é um jogo datado em vários aspectos, porque o combate dele é bem mais lento, os encontros aleatórios sem indicação nenhuma podem ser muito repetitivos e muito maçantes, e em vários momentos você simplesmente não sabe o que fazer, você tem que ficar explorando tudo, mas apesar de ser um jogo datado, ele continua sim sendo uma experiência divertida, que talvez cative você assim como fez comigo. Só precisa ter uma tolerância a mais com o jogo antigo. E pra mim um dos pontos fortes é a história, que superficialmente ela parece simples, porque começa com um grupo de adolescentes fazendo uma brincadeirinha, bem lenda urbana de escola mesmo, e o ritual, que deveria ser só mais uma lenda urbana, acaba dando muito errado. E aí o protagonista e os estudantes acabam despertando as suas personas, e agora eles têm que salvar o mundo
E então eles têm que salvar o mundo dos demônios. É uma ideia bem básica, mas eu acho bem legal porque, falando superficialmente assim, não é tão interessante. Mas conforme você vai jogando, vai conhecendo os personagens, você percebe que não é bem assim. É uma história muito mais rica, principalmente se você fazer as duas rotas ou se ler a versão em mangá dela, que talvez eu traga um vídeo aqui, porque a história do mangá adapta as duas rotas ao mesmo tempo e explora muito mais. E é a melhor versão da história disparada. E uma coisa que me chama bastante atenção no jogo também é essa atmosfera. Existe uma sensação constante de tem algo errado ali, uma tensão, algo bem apocalíptico, bem Shin Megami Tensei mesmo. O jogo consegue se diferenciar bastante de qualquer jogo de Persona e ele tem uma identidade bem única entre eles. E essa estética me agrada bastante, e essa sensação de apocalíptico, ela é simplesmente muito boa. E um ponto forte do jogo é o seu elenco. Maki, Nanjo, Masao, Reiji e os outros personagens que, por mais que não tenham o mesmo nível de desenvolvimento que nós vemos em Persona 2, 3, 4 e 5, eles são personagens que são bastante gostáveis. E todos os personagens são importantes, todos são bem legais e eles são bem complexos. Eu acho que é algo que é só você jogando mesmo, aí você vai entender o que eu tô falando. E uma coisa que me surpreendeu bastante foi perceber que o sistema de personas continua funcionando muito bem. Obviamente ele não é tão refinado quanto os outros jogos, mas a base dele já estava toda aqui. Trocar persona, experimentar habilidades diferentes, montar estratégias para cada situação, já fazia parte da experiência desde o primeiro jogo. E é claro, a negociação com demônios. Sistema esse que foi herdado diretamente de Megami Tensei e depois de Persona 2 ele simplesmente sumiu da série, em que você precisa conversar com os inimigos para poder adquirir novas personas. E eu entendo perfeitamente porque muita gente não sente a falta dela, até porque eu mesmo não gosto tanto dela, mas ela tem um potencial bem legal. E a identidade da franquia já estava começando a nascer aqui também, porque a Velvet Room já estava aqui, o Igor, a mistura entre psicologia, mitologia e sobrenatural já estavam aqui. Eu não acho que isso é verdade, que a Atlus ignora completamente esse jogo, porque Persona 2 continua vários elementos do primeiro jogo de forma direta. Os personagens retornam, são mencionados, os eventos continuaram relevantes, e é algo raro na franquia de Persona a gente ver dois jogos se conectando de maneira direta assim, porque a partir de Persona 3 as conexões ficaram muito mais discretas, e a gente vê pequenos detalhes que ligam aquele universo. E por mais que Persona 1 tenha envelhecido, ele continua sendo bem sólido. Tanto que os conceitos que foram estabelecidos aqui continuam sendo seguidos até hoje. E depois que eu terminei Persona 1, a sensação foi bem diferente do que eu esperava. Eu não terminei pensando que é uma obra-prima esquecida, mas eu acho que ele não merece essa reputação ruim que acabou ganhando ao longo do tempo. Porque quando as pessoas falam sobre esse jogo, parece que eles estão falando de um jogo ruim. E não foi isso que eu encontrei aqui. Eu não concordo com isso que os fãs falam, até porque esse jogo é muito importante para a franquia. Quando eu penso nesse jogo, eu penso em um RPG cheio de personalidade e que só estava testando as ideias. É um jogo que ele consegue proporcionar uma experiência bem divertida para quem estiver disposto a aceitar os problemas dele. Ele é um Persona que eu não recomendo para todo iniciante jogar e para mim nem de longe ele é um jogo ruim. E eu espero que futuramente a gente receba um remake dele, porque ele realmente precisa de um. E mesmo que ele seja um RPG antigo, eu acho que ele é um jogo que deve ser muito lembrado. E principalmente eu quero que vocês mesmos joguem esse jogo, tirem suas conclusões, porque ele é um jogo muito melhor do que sua fama faz parecer. Basta um pouco de paciência e vocês vão ver que é um jogo incrível. Enfim, eu acho que era mais ou menos isso que eu ia dizer, então muito obrigado se você viu até aqui e falou.